E essa tensão geopolítica, essa guerra entre Estados Unidos e o Irã, o que vai acontecer com o petróleo? Ele vai disparar? E se ele disparar, será que é hora de comprar as petroleiras júniores? Nesse vídeo eu vou fazer uma revisão da análise da Brava, que é uma mini Petrobras, uma empresa muito interessante. Ficou curioso? Dá um like para me ajudar a fortalecer o canal e bora pro vídeo. Antes de mais nada, deixa eu explicar que empresa que é essa. A Brava Energia é uma empresa de exploração de óleo e gás, mas ela é totalmente diferente da Prio ou da PetroRecôncavo. Por quê? A Brava Energia é uma empresa integrada, então ela trabalha na exploração e produção de óleo e gás, trabalha, mas ela mexe também com o processamento, com o tratamento, com o refino, com a logística e com o armazenamento. Ela comercializa os derivados do petróleo, uma ampla gama de produtos, ok? Ela fez o seu IPO lá pelos idos de 2020, levantou mais ou menos 700 milhões de reais. Mas o ponto-chave para a Brava Energia realmente foi 2024, quando ocorreu a fusão da 3R com a Enalta, ok? Essas duas empresas se juntaram e criaram a Brava Energia. Mas por quê? E o que essa empresa ganhou com a fusão dessas duas? Em primeiro lugar, houve uma redução da alavancagem, ok? A 3R era uma empresa muito alavancada e hoje a Brava ela é menos alavancada, mas é alavancada, ok? O que houve também foi um aumento da produção offshore, porque combinou os ativos das duas empresas, ok? E houve um aumento de escala, ganhos de otimização. E isso no ano passado, em 2024, foi muito bem visto pelos investidores. A Brava Energia é uma empresa que tem uma diversificação interessante. Ela trabalha com aquele mesmo conceito da Prio e da PetroRecôncavo. Ou seja, ela vai lá, compra poços, campos maduros da Petrobras, que a Petrobras não quer mais, que não tem produtividade para ela. Aí ela enfia a tecnologia, dá uma repotencializada, diminui custo, alonga o ciclo de vida e consegue desenvolver o seu negócio, ok? Hoje ela trabalha em 5 estados, basicamente, que seria o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Ceará e o Rio Grande do Norte. Inclusive, lá no Rio Grande do Norte, a Brava Energia tem um grande ativo, que é o ativo industrial Guamaré. Lá nesse local, ela tem uma refinaria, que é a refinaria Clara Camarão. E é lá que ela faz o refino do petróleo e consegue oferir aí grande parte do seu faturamento. Mas ela também tem, lá em Guamaré, um terminal aquaviário, ela possui unidades de tratamento de gás e ela também possui um parque para tanques, né, de armazenamento de derivados do petróleo enorme, muito grande. Em relação ao lift cost, o que acontece, pessoal? A Brava ela tem um custo de produção mais caro, né? Lift cost é você pegar o petróleo que está lá no mar, lá na terra e trazer para a superfície, né? A Brava tem um custo de 17 dólares e 50 centavos por barril, né? Se você pegar a Prio, se tu pegar a Recôncavo, né? A PetroRecôncavo vai estar em torno de 13 dólares, né? Então ela tem um custo de lift cost mais alto. E ele é estruturalmente mais alto, basta você avaliar, buscar as informações mais antigas da Enalta, as informações mais antigas da própria 3R, você vai ver que sempre ela teve um custo mais alto e o pior de tudo, esse custo ele oscilava demais, ele sempre oscilou mais do que os seus pares, né? Por outro lado, o que acontece? Algo que me incomoda muito no modelo de negócios da Brava é que acaba, pessoal, que ela é uma concorrente da Petrobras. Ela é uma mini Petrobras, né? Só que a Brava fatura seus 10 bilhões de reais por ano, já a Petrobras fatura os seus 500 bilhões de reais por ano, né? E o que acontece? Nesse momento, pessoal, eu não estou fazendo uma crítica à Petrobras, ok? Eu estou falando de uma característica. A Petrobras, ela é uma empresa mista, né? Então ela agrega interesses dos seus diversos sócios, entre eles o Estado, o governo do Estado do Brasil. E aí o que acontece? Política de preço, né? Muitas vezes o preço que é praticado no Brasil, ele tem um desvio em relação à sua paridade internacional, né? Só que a Petrobras, ela forma preço, né? E o custo não, gente. O custo, cada empresa tem o seu. E no caso da Brava, ela vai pegar aquele custo, vai agregar, vai pegar o lift cost, vai agregar o custo do refino e vai chegar lá no seu custo total, no seu CMV, que está na faixa dos 67%. O que acontece? Se a Petrobras, por algum motivo, resolve diminuir ou subir o preço dos derivados do petróleo,
isso impacta no resultado da Brava de forma muito forte, né? Só lembrando, a Brava tem praticamente 52% do seu faturamento, né, vem de produtos que vêm do refino do petróleo. Então, a política de preços da Petrobras, ela impacta severamente a Brava, né? E eu prefiro ter ser sócio de uma empresa que ela vai ser impactada somente aí pelo Brent, né? Preço internacional do petróleo. Não é muito cômodo para mim, eu não fico muito à vontade de ser sócio de uma empresa que ela pode ser impactada pela política de preço de um grande player, que no caso é a Petrobras. E o pior, que esse grande player ele pode motivar o seu preço por aspectos políticos, por aspectos sociais, por aspectos inflacionários, né? Nós vimos na história que o preço do petróleo, em diversos momentos, né, o preço do combustível aqui, da gasolina, do óleo diesel, ele foi manipulado, inclusive, para segurar a inflação. Então, eu acho que isso traz um risco para a Brava, né? E isso traz uma volatilidade para o seu CMV, que a gente não percebe essa volatilidade tão forte nos seus pares, na Prio e na Petro Recôncavo. Se bem que é muito injusto nós compararmos essas três empresas, né? Mesmo porque a Brava tem o refino, né? E as nossas amigas Petro, Recôncavo e Prio, elas não possuem, elas vendem só o Brent, ok? Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da Brava. Essa é uma versão de revisão, então ela vai ser mais resumida, ok? Eu utilizo uma análise dinâmica de balanços e para isso eu peguei os balanços da Brava de 19 a 2025. Fiz uma reclassificação e auferi os três indicadores da análise dinâmica, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. E logo de cara, meus amigos, eu vejo que a Brava tem uma estrutura financeira excelente, grau de risco 1, nenhuma chance de falta de liquidez nos próximos anos, tá? Uma empresa que inclusive tem uma necessidade de capital de giro negativa e um capital de giro que ele é positivo em 3,5 bilhões de reais. Sobra dinheiro na Brava, mas sobra muito dinheiro. Se a empresa pega esses 3,5 bilhões de reais de capital de giro positivo, somam com o dinheiro dos outros, né? Fornecedor, empregado, são os tributos, soma o dinheiro da necessidade de capital de giro negativa de 1 bilhão de reais, ela tem um saldo de caixa muito robusto de 4,6 bilhões de reais. E o que é mais importante é que esse saldo de tesouraria robusto sempre foi em alto nível, ok? Quando a gente pega esses dados e coloca dentro do gráfico, nós percebemos que é uma empresa sensacional. A linha azul, que é o capital de giro próprio, está em níveis bem superiores à necessidade do capital de giro, que é a linha vermelha. A consequência disso, meu amigo, é uma tesouraria robusta em níveis muito fortes. Qualquer momento desse gráfico, se você pegar uma régua e medir a distância que existe entre a linha azul e a linha vermelha, essa distância vai ser exatamente igual entre a distância da linha amarela e o zero. Essa tesouraria robusta, em altos valores, em alto nível, demonstra que a empresa tem uma boa gestão de necessidade de capital de giro, né? Que ela é até negativa. É uma empresa que tem o capital de giro, né, em níveis elevados, em níveis fortes. É uma empresa muito boa no que diz respeito à estrutura de capital. E para começar a nossa análise, a nossa aventura, entender um pouquinho sobre como funciona a Brava, vamos falar do saldo de tesouraria. Este indicador ele é composto por apenas contas de alta liquidez. É o caixa, são as aplicações financeiras de curto prazo e os empréstimos de curto prazo, ok? Uma empresa que sempre teve liquidez alta. Agora em 2025, 4,6 bilhões de reais, ok? E esse dinheiro ele vem todo do curto prazo. Mas de onde? Ela tem um caixa de 1,1 bi e ela tem 4,2 bilhões de reais de aplicações financeiras de curto prazo. Tem empréstimo? Tem sim, cara. Tem empréstimos de curto prazo em 820 milhões de reais. Mas isso aqui é praticamente irrelevante. Ela pega o caixa, quita isso aqui e não teria nenhum problema para conduzir as suas operações no dia a dia.
Aliás, eu até recomendaria que a empresa passasse a régua aqui e liquidasse esses empréstimos de curto prazo. Isso iria ajudar um pouquinho lá no resultado financeiro, que nós vamos ver que esse é um grande ofensor para a empresa. De qualquer forma, o saldo de tesouraria da empresa ele é robusto e ele vem das contas estratégicas do capital de giro de longo prazo ou de uma boa gestão da necessidade de capital de giro, que são as contas operacionais da empresa. É o comprar, é o estocar, é o vender, é o produzir, né? As contas da necessidade de capital de giro são as contas operacionais. Meu amigo, parei o vídeo para fazer 2 convites. Posso? Rapidinho. Primeiro convite é o seguinte: por que você não assina a minha newsletter? Vai lá no site, é só colocar no seu e-mail, totalmente de graça. Se você se inscrever praticamente todo dia, você vai receber um artigo super interessante, quer seja de macroeconomia, análises de empresas, aprendendo finanças, alguma coisa relacionada a esse mundo de negócios. Agora, se você quer artigos de qualidade, se você quer ter acesso aos meus trades e às minhas carteiras de investimento, aí você tem que fazer a assinatura premium. Pouca coisa, pouco mais de R$1 por dia. Avalia, dá um pulinho lá. De qualquer jeito, cara, assine a newsletter, é muito legal. Essas contas operacionais, quando nós juntamos todas elas, nós criamos o indicador da necessidade do capital de giro, ok? Mas vamos lá. Que tipo de conta eu coloco aqui nesse balaio, nesse indicador, né? Vamos lá. No ativo seriam contas a receber, seria o estoque, os tributos a recuperar. É tudo aquilo na qual está imobilizado o dinheiro da empresa, ok? E no passivo seriam as contas de fornecedores, as obrigações fiscais, são os salários, os tributos, é o dinheiro dos outros que ela coloca dentro da sua estrutura, dentro do seu giro. Entre mais e menos é uma empresa que trabalha com necessidade de capital de giro negativo, ok? Agora em 2025, quase 1,1 bilhão de reais. Observe aqui no mouse, meus amigos, a necessidade de capital de giro da Brava sempre foi negativa, ou seja, ela utiliza o dinheiro de seus fornecedores, dinheiro dos seus empregados, dinheiro das obrigações fiscais para custear o giro, né, do seu estoque, do seu quanto você receber, esse tipo de coisa. Não é problema para a Brava crescer o faturamento. Em 2019, essa empresa faturou 32 milhões de reais. Agora, em 9 meses de 2025, ela faturou 9 bi, né, vai chegar aos 12 bilhões quando juntar os resultados do 4º trimestre. O que você estava fazendo em 2019, hein? A Brava faturou 32 milhões, agora vai faturar 12 bilhões, hein, meu amigo? Então é isso. É uma empresa que não tem que se preocupar com a necessidade de capital de giro, mas ela faz uma boa gestão, ok? Se a gente comparar o giro do estoque, o giro do quanto você receber, o prazo médio de pagamento aos seus fornecedores, se comparar 2024 com 2025, a gente vai perceber que não é o fato de ser uma empresa líquida que traz conforto para ela, ok? É uma empresa que ela está diminuindo o prazo médio de recebimento de suas vendas. Era 34 dias em 2024, agora são apenas 14 dias. Está dando menos prazo, ok? Seus estoques, eles diminuíram. Em 2024, ela tinha estoque para 53 dias de vendas. Agora são 39 dias, ok? Mas mesmo assim, ela aperta os seus fornecedores, tá? Em 2024, ela pagava tudo com 85 dias. Agora ela paga com 101 dias. Então, é isso, meu amigo. É uma empresa que faz uma boa gestão operacional. E quando a gente abre o indicador do capital de giro, e esse indicador ele engloba as contas estratégicas do longo prazo, ok? Nós vamos perceber que a Brava tem aumentado de forma forte o seu capital de giro, principalmente de 2023 para 2025, ok? Em 2023, o capital de giro estava estimado em 600 milhões de reais, aqui no mouse. E em 2025, algo em torno de 3,5. Ou seja, o capital de giro aumentou aqui 6 vezes aproximadamente. Quando nós analisamos a composição das contas, né, que compõem este indicador, salta aos olhos os investimentos que a companhia fez no imobilizado e no intangível, né? Em 2025 ela tem praticamente 30 bilhões de reais aqui no mouse, ok? É imobilizado e intangível. Agora, de onde que veio esse dinheiro? Quem financiou, né, esses grandes investimentos? Quando a gente olha o passivo, que é a fonte do dinheiro, a gente vai perceber que
15 bilhões vieram de empréstimos de longo prazo, né? 11 bilhões vieram do capital social realizado. Então, assim, essas duas contas praticamente justificam esse grande investimento da empresa. O ponto de atenção aqui são os empréstimos de longo prazo. Mas aí a gente tem que fazer essa análise levando em consideração o EBIT que a empresa gera. Toda vez que vocês forem avaliar o endividamento de uma empresa, olhar a dívida líquida, é importante você comparar essa dívida com o EBIT, ok? E no caso da Brava, a gente vai perceber que em 2024 esse EBIT estava em 5,3 vezes, ou seja, a empresa precisava de 5,3 anos para pegar 100% do seu EBIT e quitar sua dívida líquida. Lá em 2024, a dívida líquida da empresa estava estimada em 13,2. Agora, em 2025, ela está estimada em 10,4. E o indicador dívida líquida dividido pelo EBIT diminuiu, melhorou, foi para 4 vezes, né? A empresa deve 10,4 bi, mas ela tem uma geração de EBIT de 2,4, então ela precisaria de 4 anos, né, para quitar essa situação. E outra questão muito interessante é o perfil desse endividamento. 95% aqui no mouse é dívida de longo prazo. Então, sobre o quesito, sobre esse critério do endividamento de 2024 para 2025, houve sim uma melhora nesse indicador. E quando a gente avalia a performance operacional da empresa a partir dos dados, das contas da DRE, a gente percebe que a empresa está ok, está melhorando aos poucos, né? Agora, em 2025, essa empresa deve faturar algo em torno de 12 bilhões de reais, tá? Aqui no mouse. Até o terceiro trimestre estava em 9, bota mais 3, 12. CMV, é importante ficar ciente que a Brava tem um CMV mais nervosinho, tá? Oscilando entre 50% e 70%. Isso tudo ocorre em virtude da volatilidade do preço de venda de seus produtos. EBIT é uma empresa que vai te entregar um EBIT aí na faixa dos 25% aqui no mouse, ok? Em relação ao resultado líquido, ano passado ela teve prejuízo, menos 10%. Esse ano ela já está com um lucrinho aqui de 22% líquido, ok? O EBIT está em crescente ascensão, saindo de 1,2 bi em 2023, batendo aqui 2,4 bilhões de reais em 2025 com apenas 9 meses. Vai chegar fácil nos 3,2, tá? E o resultado financeiro? Num primeiro momento, a gente pode achar que é um erro, né? Em 2024, a empresa teve despesas financeiras de 3,8 bilhões de reais. Agora, em 2025, em 9 meses, apenas 111 milhões de reais, né? Essa queda relevante no resultado financeiro tem questões não operacionais aqui, ok? Mas tem também a questão da variação do dólar e tem a consolidação das operações com a Enalta, né? Em 2023 não existia isso, em 2024, parte do ano tinha os resultados muito ruins da antiga 3R, então aqui já começa a oferir aqui, ao menos sob o ponto de vista financeiro, os resultados, os louros da fusão, ok? A consequência disso é que em 2025 ela tem aqui um lucro líquido na faixa de 2 bilhões de reais. É claro, vamos lá, vou frisar novamente, tem questões não operacionais, não recorrentes, tem a questão do dólar, né? Mas isso não importa, né? Tem empresa que mesmo assim está no prejuízo em 2025. Antes da gente fazer o fechamento econômico-financeiro, a resenha financeira, eu queria mostrar para vocês aqui o histórico do preço do barril do Brent ao longo dos anos, né? Observem vocês, em 2020 o Brent estava na faixa de 29 dólares, né? Chegou ao ápice lá pelos idos de 2011 e 2012, quando aconteceu a Primavera Árabe, né? E as sanções ao petróleo iraquiano, chegou a 111 dólares, né? E depois foi caindo, bateu aí na faixa dos 40 dólares, né? Agora está beijando aí os 78, 80 dólares. Então, a gente pode ver que existe uma volatilidade muito grande no preço do petróleo ao longo dos anos. Eu fiz aqui uma tabelinha, se você quiser parar o vídeo aí e dar um zoom, né? Você vai ver que cada ano aqui tem uma justificativa para por que aconteceu a variação no preço de forma tão relevante. Então, investir nesse tipo de empresa, meu amigo, é essa gangorra aqui, tá? Quem comprou petróleo, né? Quem comprou empresa de petróleo lá pelos dias de 2011, 2012, fatalmente fez um mau negócio, porque o preço do petróleo depois caiu, né? E aí o preço da ação
cai também em virtude da questão do lucro, né? E isso em condições normais, né? Salientando que existe uma correlação muito grande entre o preço do Brent, né, o faturamento, o lucro líquido e o preço das ações. Então hoje, vamos dizer, está aí numa média, né, com tendência de alta em virtude aí desses eventos que estão acontecendo no Brasil, no mundo atual aí, Estados Unidos, Irã, essa guerra toda, Israel, essa confusão toda, né? E a gente percebe na história, e aqui eu fiz questão de colocar os gatilhos, né? Ao longo de cada um desses anos, nós vamos perceber que toda vez que existe algum conflito, o preço do petróleo ele dispara. Depois, né, ele volta ao normal. Então, talvez esse ano aí nós tenhamos aí uma situação privilegiada para investir em petróleo. Quando a gente analisa a Brava, a gente percebe que é uma empresa em evolução, né, em ebulição. É claro que quando ela se fundiu com a Enalta, todos os seus indicadores foram todos eles melhorados, principalmente a questão do endividamento, né? Mas enfim, vamos lá. A nossa amiga Brava é uma empresa que hoje tem uma estrutura de capital ok, com risco muito baixo, é uma empresa que tem um capital de giro muito forte, tem uma necessidade de capital de giro negativa, e isso vem da sua boa gestão das contas operacionais. É uma empresa muito líquida, praticamente não tem empréstimo de curto prazo. Seus empréstimos são predominantemente de longo prazo, na faixa dos 95%. Né? É uma empresa que sim, ela é endividada, mas ela já foi mais. Em 2024, ela tinha um indicador dívida líquida dividido pelo EBIT de 5,3 vezes, agora em 2025 de 4 vezes. Ou seja, hoje ela só precisa de 4 anos para pegar 100% do seu EBIT e quitar essa dívida líquida da empresa. O que tem de bom mesmo na Brava é o crescimento, né? Uma empresa que saiu aí de 40 milhões de reais em 2019 e vai bater aí seus 12, 13 bilhões de reais em 2025. Para 2026 a previsão é até melhor em virtude aí de uma tendência do aumento do preço do Brent do petróleo, né? Em virtude dessa tensão toda que está existindo aí no Oriente Médio. É uma empresa interessante que vai te entregar um EBIT bom na faixa dos 30%, 25% a 30%, e um lucro líquido aí girando na faixa dos 20%, com tendência de declínio no endividamento e a consequente diminuição, né, do seu resultado financeiro, que foi muito negativo antigamente. Já em 2025 não é. É uma empresa que, sob o ponto de vista econômico-financeiro, eu diria que ela é adequada, ok? Principalmente em função das tendências. Tendência de crescimento, faturamento e tendência de diminuição do endividamento. E aí, pessoal, vale a pena ou não investir em Brava? Já coloca aí os seus comentários, tá? Eu vou dar a minha opinião. Vamos lá. Percebo uma empresa muito adequada sob o ponto de vista operacional que está resolvendo a sua questão do endividamento, né? O grande ofensor da 3R antigamente era o endividamento. Com a fusão, né, com a união do portfólio com a Enalta, nós temos o nascimento de uma outra companhia. Tem risco sim, tem riscos adicionais a Prio e a PetroRecôncavo, que é a questão do refino, né? A Brava tem um refino. A Prio mais a PetroRecôncavo não mexem com isso, elas trabalham só exploração. Então tem um riscozinho maior aí, mas tudo bem, é tranquilo. Eu percebo o seguinte, que para aquelas pessoas que gostam de petróleo, para aquelas pessoas que querem surfar uma eventual, né, alta do petróleo a partir de agora, a partir da guerra dos Estados Unidos com o Irã, eu percebo a Brava como uma boa alternativa. É claro, meu amigo, é claro que das petroleiras júniores, a queridinha do mercado é a Prio. A Prio é uma empresa, assim, a nível júnior, praticamente irreplicável a nível de eficiência. Ela é uma empresa muito mais madura do que a PetroRecôncavo e a Brava. Mas a Brava também é uma empresa ok, tá? Tudo depende de preço. Muitas vezes você vai comprar uma empresa pior que tem um preço mais barato. Agora, às vezes não compensa você comprar empresa que tem preço baixo porque ela tem uma questão operacional muito ruim, né? Que ela vai te colocar riscos maiores, ok? No momento, eu acho que todas as três, para aquelas pessoas que querem ter uma exposição ao petróleo, ela é adequada. Tanto a Prio quanto a PetroRecôncavo e também a Brava, ok? Beleza? Gostou do vídeo? Se sim, já vale o like, né? Se não, não fica com raiva de mim, já vou enfiar outro vídeo logo em seguida. Vai melhorar.
Quer me dar alguma sugestão? Coloca aí nos comentários. Tu conhece o meu site? Vai lá, cara, vai lá conhecer, ele tá ficando muito bom, beleza? Muito obrigado, bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.